sua mão aí no seu coração e diga: Senhor, muito obrigada por esse dia, pela vitória desse dia, e me ensina, me fortalece através da tua palavra. Deixa eu orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos pela tua presença, pelo teu agir, Senhor. Nós pedimos, fala conosco através da tua palavra, que haja crescimento, que haja fortalecimento, que os teus anjos ministradores estejam aqui conosco. Pai, nós reconhecemos a nossa total dependência de ti, e sem ti nada podemos fazer. Fala conosco, Pai, nos fortalece, nos alinha, nos dá a alegria da salvação e da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão? Aplaude o Senhor bem forte. Glória a Deus. Obrigado, os levitas. Quem está na luz pode acender. Todos estão na luz, né? Quem está na luz pode acender. Eita, glória. Amém. Amém, irmãos? Tinha uma tarefa semana passada, não tinha? Quem fez a tarefa? Quem fez, levanta a mão bem alto. Eu acho que tem que ajustar, pessoal da mídia, que a filmagem ficou estranha da semana passada. Ver como que vai fazer isso aí. Tá bom, irmãos? Aí vocês cortam essa parte aí. Mas ajusta. E o pessoal todo que chegou pode vir sentar aqui. João, todo mundo que chegou, pega o caderno, caneta. Principalmente a turma aí dos adolescentes, que eu quero vocês afiados na palavra. Amém? Tinha 3 grupos, não era, irmãos? Pessoal que estava combatendo o ânimo dobre, combatendo a procrastinação e combatendo a preguiça. Não é que era o grupo da preguiça, nem o grupo da procrastinação, nem do ânimo dobre. Pastora, eu não sei nada disso. Volta lá e assiste, né, irmãos? Para você ficar antenado. Quem era do grupo do ânimo, de combatendo o ânimo dobre? Levanta a mão. Ok, pode sentar. Quem era do grupo que estava combatendo, orando, né, pela procrastinação? Tentem ficar juntos aí. Amém? E o último lá que estava combatendo a preguiça, levanta a mão. Só veio 2? Cadê o restante? Foi atacado pela preguiça. Preguiça pegou eles, pastora, só escapou nós 3. Misericórdia. Quantos escaparam, irmão, da preguiça aí, do grupo da preguiça? Levanta a mão. Só 3, 4, 5. Jesus. 6. Quem que está aí fora? Tem alguém? Cadê o outro irmão? Ah, a esposa está bem. Amém. Então, sente um pouquinho. Qual era a tarefa, irmãos? Alguma atividade que trouxesse mudança. Então, um de cada grupo vai falar, tá bom? Vamos começar pelo grupo que era combatendo o ânimo dobre. Vamos lá, rapidinho, para a gente não perder tempo. Quem que vai falar? Quando a gente olha e todo mundo já vai olhando para baixo, né? Você que olhou para baixo vai ser você. Vem, Mandora. Pode falar. Só fica de pé, se quiser ficar aí mesmo. Vocês estão ouvindo, irmãos? Foco na irmã Dora aí. Certo. Uma tarefinha pequena, né, que trouxe... Uma tarefa simples que ajuda numa tarefa maior, né? Uma salva de palmas aí para a irmã Dora. Já ia falar que o grupo da preguiça pegou vocês na palma, né? E o outro era a procrastinação. Quem é desse grupo, levanta a mão. Quem que pode falar? Quem que fez uma tarefa prática? Alguém fez?
Então, pode falar. Quem que vai falar? Mansanda. Fala mais alto aí. Vocês ao redor estão ouvindo? Ok. Amém. Alguém mais do grupo quer falar? Ela antecipou o horário de acordar, né, para ter um tempo de palavra, não é isso? Foi isso que eu ouvi daqui. Mais alguém desse grupo? Quer falar, Dília? Não queria, né, mas a tia falou. Fala aí, não é adolescente, é jovem. Amém. Deu certo? Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para esse grupo, né, irmãos? Amém. E o último grupo que combateu a preguiça, né? Quem era desse grupo, levanta a mão. E aí, fizeram alguma coisa? Alguém fez alguma coisa prática? Preguiça pegou vocês, foi isso? Ninguém dos 3 que os remanescentes fizeram? Espera aí, só vocês 3 não fizeram, né? Fizeram ou não? Só quero que diga sim ou não. Então fala a irmã Kelly e depois a irmã Silvana. Irmão Geraldo, pode vir sentar aqui. Isso, fique tranquilo. Amém. Parece que a louça foi um ponto, né? Por isso que vocês estavam rindo naquela hora que estava falando, né? Acho que as irmãs da louça estavam... Amém. Irmã Silvana. Tem um bebê fugindo lá. Ok. Amém. Deu certo? Deu certo? Amém. Amém. Uma salva de palmas para o grupo aí, né, irmãos? Glória a Deus. Amém. Só funciona se fizer alguma coisa prática. Se não fizer, você vai ficar do mesmo jeito, até pior, porque você tem mais conhecimento e não colocou em prática. Na realidade, isso não é bom. Amém? Quero falar hoje bem clarinho, com muito detalhe, né, de maneira bem didática, sobre o jejum. Muita gente perguntando, com dúvidas sobre o jejum. Então, eu quero fazer uma panorâmica sobre o jejum, tá? E se a sua dúvida não for sanada hoje, eu queria que você anotasse. Aliás, você me mandasse um WhatsApp com uma pergunta, tá bom? Amém, irmãos? Por quê? Porque nós vamos fazer, até falei com os jovens, nós vamos fazer 3 esquenta, né? Um jejum aqui, outro ali, até a gente entrar nos 21 dias, que nós já fazemos todo ano. Amém? Então, tem muita gente fazendo jejum, mas às vezes está fazendo de forma errada, não entende os pormenores de como você deve fazer. Então, a gente vai dar uma panorâmica sobre o jejum. Se você já sabe tudo sobre jejum, você vai reforçar o que você já aprendeu. Amém? E se você não sabe, você vai aprender sobre o jejum. Amém?
Então, primeira coisa, nós temos a armadura de Deus que está lá em Coríntios 10, de 4 a 6, que fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são o quê? Poderosas em Deus para destruir fortalezas. Efésios 6 fala, portanto, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Vocês estão correndo para anotar, é? Efésios 6, da armadura de Deus. Eu achei que... Peraí, eu vou em Coríntios aqui. Eu acho bom você anotar, irmãos, para você ficar expert no jejum, para você entrar nos 21 dias diferente dessa vez. Então, 2 Coríntios 10, do 4 ao 6. Eu vou ler rapidinho, tá bom? Vocês estão aí? As armas com as quais, estou lendo 2 Coríntios 10, de 4 a 6. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Até o 6. Amém? Então, o jejum é a artilharia nessa guerra. Amém? Então, a armadura é a proteção. É revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. Ok, está lá em Efésios 6. Essa é a proteção que nós todo dia oramos, né? Eu oro todo dia, revestindo da armadura de Deus, e você que acompanha lá também. Amém? Mas numa guerra não é só com arma de defesa, é com armas de ataque, com artilharia, com munição. Então, essa munição é o jejum, e é como nós vamos jejuar, que é como eu vou atacar o inimigo. Amém? Então, a blindagem, você está blindado, ok. Todos nós aqui estamos blindados, revestidos pela armadura de Deus. Mas a guerra não se faz só de armadura. Eu preciso ter artilharia. A artilharia é o jejum. Ok. E o que é jejum? Jejum é uma abstinência voluntária. Diga abstinência. Voluntária. Dos prazeres carnais para me enfocar naquilo que é espiritual. Amém? Então, eu vou me abster dos prazeres carnais voluntariamente, com foco na conquista daquilo que é espiritual, com propósitos espirituais. Amém? Então, o jejum é eu me abster dos prazeres da carne, que não é só comida. Tem muitas outras coisas que não são comida. Tem muita gente aqui que passa o dia correndo de um lado para o outro e não come. Mas os prazeres carnais não estão ligados só à carne, só à comida. Amém? Ele passa o dia sem comer, de boa, mas de noite ele fica lá, ou preso em uma série, ou numa conversa, ou vendo lá algum tipo de pornografia, ou algum espírito escraviza ele de mentira, de engano, de inveja. Então, eu preciso do jejum para me abster dos prazeres carnais com um propósito. Amém, irmãos? Com um enfoque espiritual. Então, a conquista de propósitos espiritualmente. Então, não é só se abster de comida. Porque para muita gente o problema não é comida. Amém? Então, presta atenção no que é jejum. Porque muitas vezes o que é jejum para ficar sem comer, talvez para você não seja o foco de você combater aquilo que tem te vencido. Certo? Então tá, isso é jejum. Então, resumindo, jejum é o quê? Jejum, né? Rejeitar os prazeres carnais. O que a minha carne está inclinada a querer fazer, é isso que eu vou me abster. E pode ser que não seja só comida. Pode ser que Deus diga assim, 21 dias sem mídias sociais. Aí você vai ter crise de abstinência. Aí é o ponto que a tua carne tem mais prazer do que na comida. E outros é comida. Quer derrubar alguém? Ai meu Deus, uma comida. Ai, não. Aí todo mundo oferece. Não, mas Deus sabe que eu sou fraco, eu sou humano. Aí cai. Então, cada um tem um ponto e o que nós vamos focar é no que é o prazer da carne. O que você está mais inclinado e é isso que você precisa combater. E a gente falou aqui no início que a definição é uma abstinência voluntária. O jejum só funciona
quando eu decido voluntariamente me abster para vencer aquilo que eu quero combater. Amém, irmãos? Por isso que muita gente tem feito o jejum de 21 dias, mas lá no coração ele não está desejando destruir aquela fortaleza. E ele não vence. Ele está fazendo porque a igreja toda está e ele vai fazer, mas ele não se levantou com aquele propósito. Espera lá, eu vou me abster disso aqui e disso que eu gosto, porque eu vou vencer neste ponto a minha carne. Chega dela me dominar. Aqui eu vou dominar. Então tem que ser voluntário. Esse é o jejum que quebra as amarras, que desfaz o laço, que traz libertação. Amém, irmãos? Então, tem muita gente fazendo jejum e às vezes a pessoa fica do mesmo jeito ou pior, porque aí entra um espírito de mentira, de engano, né? Que ele acha que ele está no espírito, mas ele continua carnal e aí continua uma vida de cai e levanta. Por quê? O jejum é artilharia pesada para eu combater um propósito espiritual e eu tenho foco naquilo que eu quero fazer. Amém? Amém, irmãos? Então é abstinência, sim. Eu vou dizer, eu não vou fazer isso que a minha carne quer. Eu não vou fazer. Eu vou dizer, carne, eu não vou fazer, porque essa área eu vou vencer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aí tem uma guerra dentro de nós. Porque a carne diz, faz, aí você diz, o seu espírito diz, eu não vou fazer. E é essa guerra que é a luta do jejum. Por isso que, no dia do jejum, o inferno se levanta naquela área que tira a tua paz. Aquele chefe que nunca brigou com você, ele se levanta. Aquele filho ou aquela esposa se levanta. Aquela comida que ninguém nunca te ofereceu, alguém te convida para pagar o teu almoço lá no celeiro, lá no Boi na Brasa, lá não sei aonde, onde você sempre quis comer. Porque naquele ponto ele pode te vencer. Ou aquela menina que você amava, que era interessante e tal, ela te convida. Ou lá no seu computador, o diabo, se o ponto fraco dele é pornografia, vai abrindo as janelinhas e vai, até que uma hora ele clica numa. Opa, foi sem querer, mas a visão dele já passou, aquela imagem veio para a mente dele, o diabo estava trabalhando, aí vem um espírito que ele já era viciado na pornografia, aí vem a masturbação, aí cai e diz, não tem jeito para mim não. Então, é muito claro aonde ele vai nos atacar no ponto que nós temos luta. Então, por isso que o jejum tem que ser voluntário, porque você tem que decidir, pera lá, eu sei, todos nós que estamos aqui, quem está aqui e quem está em casa, sabe o seu ponto fraco. Sabe ou não sabe, irmãos? Sabe, você pode até achar, não, acho que não é isso. Você sabe, porque sempre o inimigo vai dar voltas e vai vir naquele ponto. Ele muda a cara, ele muda o cenário, ele muda o personagem, ele muda o fundo musical, mas é a mesma coisa. Sempre a mesma estratégia. Amém? Então, nós vamos combater isso com o jejum. Então, a abstinência tem que ser voluntária. Por quê? Porque voluntariamente você decide, não, eu não vou mais cair nessa. Eu sei que o diabo vem com muitas caras, mas sempre o ponto é esse. Então, eu vou ficar vigiando. Amém, irmãos? Então, diga assim, eu jejuo por 5 coisas, que são as mais importantes. Amém? Primeira coisa é santificação. Nós jejuamos por quê? Porque a gente sabe, sem santificação ninguém verá o Senhor. Se eu não me santificar, que pastora que eu vou ser? Se você não se santificar, que discípulo você vai ser? Que servo de Deus você vai ser? Vaso sujo? Deus não enche de nada. Lugar de vaso sujo é no lixo. Mas não é para lá que nós vamos para a eternidade, em nome de Jesus. Amém? Então, o jejum me leva para uma conexão com Deus. Amém? Então, essa conexão com Deus traz santificação. Então, o pior que nós podemos passar na nossa vida, e o mais terrível na vida de um crente, é não sentir a presença de Deus. Isso é o pior que alguém pode passar. Está aqui o Espírito Santo movendo e a pessoa não está sentindo nada. Amém, irmão? O Espírito Santo, a presença de Deus, não é um arrepio, não é uma alegria. Não, a presença de Deus é muito mais que isso. É claro que essas são percepções que a gente tem, né? Opa, o mover está começando. Você sente, eita, Deus está movendo aqui. Mas o pior que pode passar com um cristão é não sentir a presença de Deus. Quer dizer que o GPS dele está fora de área, saiu da cobertura, estava na rota e saiu da rota, ninguém nem sabe por onde está.
Lembra de Sansão, quando veio o animal sobre ele, ele tentou defender, o Espírito de Deus já tinha saído dele e ele nem tinha se dado conta. É a pior coisa que pode acontecer com o cristão hoje, ele não tem a percepção mais das coisas de Deus. E isso leva o quê? Frieza, incredulidade, ele fica longe de Deus, ele não sente incômodo, aquilo não traz nem remorso, que dirá arrependimento. Então ele segue a vida, está tudo bem. Então, santidade é o que vai nos manter conectados com Deus. Amém? Limpeza, conexão. Purificação, conexão. Santidade, alinhamento com Deus. Amém? A palavra diz, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Nós não vamos ler todos os textos aqui, depois eu vou passar uma listinha para vocês. Mas a primeira coisa é santificação. A segunda coisa é fortalecimento espiritual. Alguém lê para mim Eclesiastes 10:10. Fortalecimento espiritual. Vou pedir para 2 varões. Um vai ler Eclesiastes 10:10, vou pedir para o Ítalo. E o outro, o Giovanni, Zacarias 4:6. Amém? Eclesiastes 10:10. Quem está anotando? Zacarias 4:6. Segunda coisa é fortalecimento espiritual. Pode ler, Ítalo. Amém. Quem já tinha ouvido esse versículo? Se o machado está cego, ele não corta. Ele perdeu, como é que é? É fio de corte que fala? Fio de corte? Os homens me ajudam aí. É isso, irmão Geraldo? Se ele está cego e ele não tem fio de corte, você vai ter que bater com muita força para ele fazer alguma coisa, não é? Porque ele não tem fio de corte. Se você bate um machado numa madeira e ele está bem afiado, ele corta de uma vez aquela tora de madeira. Mas se ele não está, você vai bater 1, 2, despedaça a madeira, vai para cá. Por que esse versículo está aí? Porque Deus está dizendo, olha, quem perde um alinhamento, ele não está mais afiado. É como alguém que não tem a unção de Deus, a presença de Deus, ele vai ter que ter muito mais esforço para trabalhar numa célula, porque ele não tem o Espírito Santo, não, ele vai ter que usar a força dele. Um levita que não está cheio do Espírito Santo, ele vai ter que usar a força dele, a habilidade dele na música, em concentrar, em levar as pessoas, porque faltou, ele não tem o fio de corte. Alguém que é professor da EBD, que não está na unção, ele vai ter que se esforçar, inventa daqui e pula de lá, para ver se ele consegue, porque ele está usando força e não fio de corte, que é o Espírito Santo que traz. Isso está na palavra. Quando Deus está falando, olha, quem perdeu o fio de corte vai ter que usar força e tem que estar alinhado. Amém? Então, o fortalecimento é quando nós somos movidos pelo Espírito Santo e aí a gente não se desgasta. Amém, irmãos? Aprendi isso há uns tempos atrás, por quê? Quando a gente vai pastorear, se a gente não tiver na unção, a gente se desgasta. Eu aprendi isso, acho que, não sei se foi um pouco antes de eu ficar viúva. Tem pessoas que você fala 10.000 vezes a mesma coisa. Ele cai sempre. Estou 12 anos lidando com pessoas aqui. Desde que eu estou lá no primeiro ano, eu estou falando, não faz assim, a pessoa faz. É bluft. Então vamos lá. Não faz assim, a pessoa faz. Bluft. De novo. 12 anos. Nos primeiros anos, aquilo me deixava enfurecida. Meu Deus do céu, como que a pessoa é desse jeito? A gente está dizendo para não fazer assim, para não sofrer, porque sofre ela, sofre nós. Aí a gente tem que ter um trabalho dobrado. E eu falei, pera lá, não é assim não. E o Espírito Santo começou a ministrar, faz a tua parte. Lembra lá o que está lá escrito em Timóteo, cuida de ti mesmo. Ora tu, jejua tu, diz o que eu mandei e fica tranquila. Senão você vai adoecer, vai morrer antes do tempo. Ficar velho, não, ficar velho a gente tá ficando, né, irmão? Isso aí, entendi. Amém, irmãos? Porque tem coisas que não vai na minha força, no meu braço não vai. Tem que ser o Espírito Santo. Então a gente fala, mas quem convence é o Espírito Santo. Mas a pessoa tem a oportunidade de escolher ouvir ou não ouvir. Descansei no Senhor. Amém? Mas tem hora que a gente fica, meu Deus do céu, irmão, não faz isso, que vai dar errado. Deu ruim, pastor. Eu falei para você. Vamos orar aqui, né? Vamos orar para ver se o Espírito Santo é misericórdia. Amém, irmãos? Mas em outro tempo a gente ficava, agora não, tranquilo. Ih, pastora, a pessoa, posso falar com você? Eu falei, pode, deu ruim, né? Eu já sabia. Está bom, vamos lá, vamos orar.
tem chance, né? Tá vivo, tem esperança. Vamos de novo. Mas sem estresse, sem desgaste. Não é na minha força. Amém? Nem por força, nem por violência, né? Zacarias 4:6. Lê aí, Giovanni. Amém. Então, nem por força, nem por violência, nem o Espírito Santo nos força. Ele fala, filho, não faz assim. Aí você vai e faz. Aí o Espírito Santo, tá bom, vou chorar com você. Mas não era para fazer. Mas vamos lá, vai dar certo na próxima. E vai. Amém? Então, não por força, nem por violência. Então, quando nós jejuamos, nós somos fortalecidos espiritualmente. Ou o que acontece dentro de mim, pastora? A carne enfraquece e o Espírito fortalece. Sabe aquele mal-estar que deu em muita gente hoje? Tremedeira, ficou tonto. Alguém ficou assim? Vários ficaram. Vários. Pastor, eu estou escutando até uns unidos no meu ouvido. Falei, é mesmo? Vamos orar para esses unidos aí. Amém, irmão? Para Deus destapar, efatar, que abram-se os ouvidos para você ouvir a voz de Deus. Então, isso faz parte, sim. Ai, pastora, jejum faz mal. Não faz mal, não. Tem agora jejum intermitente. Tem vários livros, vários estudos de médicos que dizem que isso é muito, muito saudável. Dá uma parada para o teu organismo se desintoxicar, tirar as impurezas. É muito, muito bom. Deus não faria algo ruim para nós, de forma alguma. Amém, irmãos? Então, isso é a segunda coisa. Terceira coisa que acontece, que é importante a gente jejuar, é quando um problema está acima da nossa capacidade de resolver. Tem um problema que você não consegue resolver? É o jejum que vai te ajudar nisso. Amém? Lá em Mateus 19:26. Lê aí, Luiz. Está com o teu óculos aí? Mateus 19:26. Outro irmão aí, deixa eu ver. Cleiton, João 8:36. Já fica aí preparado. Glória a Deus. Ezequiel, Mateus 17:18-21. Daqui a pouco nós temos todos os profetas aqui, né? Vamos nascer mais um, vocês põem aí, Zacarias, Obadias, Miqueias. Vai, Luiz. Mateus 19:26. Amém. Tem um problema que não é possível resolver, apresenta ele no jejum. Amém? Ai, pastor, eu tenho uma coisa que eu não consigo resolver. Ótimo! Isso pode ser um problema e isso pode ser uma área que você não está vencendo ainda. Amém? Então, esse vai ser um dos motivos aí do seu jejum. Então, colocar aquilo que é impossível ou a sua necessidade para que o Senhor possa resolver. Olha só, quero abrir um parênteses aqui. Nesse período aí que você está com um problema difícil de resolver, as pessoas têm a tendência a compartilhar os seus problemas com os amigos, né? Você tem aí um melhor amigo, uma melhor amiga, né? E muitas vezes compartilha. Se essa pessoa não é alguém que ora e jejua constantemente, ela não é uma pessoa adequada para ouvir o seu problema. Amém, irmãos? Porque o conselho de quem não ora, não jejua, não tem comunhão com Deus, que virtude vai trazer para você? Nenhuma. Ai, pastora, mas ela pelo menos me ouviu. Afinal, vai virar uma fofoca. Sabe aquele grupo que diz assim, eu vou te contar só para tu orar. A pessoa é de oração, jejua, tem comunhão com Deus, está alinhado, não está. Mas ela é meu amigo. Ótimo, a amizade você guarda. Mas esse compartilhar não vai te trazer benefício. Amém, irmãos? Chega para a sua liderança, compartilha. Vamos abrir um jejum por isso, levar a Deus a causa que é impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Pedir ao Senhor direção, como que nós vamos resolver, como que você vai administrar isso aí. Aí o problema que era um elefante, vira uma formiguinha. Amém? Ai, pastor, eu estou com um problema gigante. Ótimo. Traz aqui, porque Deus transforma ele numa formiguinha e você consegue vencer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E o 4, o jejum traz libertação. Áreas que não são totalmente libertas.
Por isso que a vida do crente é jejum e oração. Porque Deus trata uma coisa hoje, amanhã vai tratando outra, e assim sucessivamente. Amém? Ah, pastora, meu vício era mentira. Então vamos orar vamos jejuar por isso, né? Para você parar de mentir. Ah, pastora, eu tenho um problema com procrastinação, e é sério. Então vamos lá, vamos jejuar por isso. Uma preguiça medonha, pastora. Parece que um demônio sentou nas minhas costas. Ótimo, vamos orar por isso. Porque isso é maligno, né, irmão? É maligno. O que mais? Ai, pastor, ânimo dobre. Olha, isso aí sou eu. Então vamos olhar. O jejum é para libertação. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós, mas nós somos libertos imediatamente, completamente, sim ou não? Não, nós somos salvos imediatamente, mas o processo de libertação é gradativo. À medida que você se rende, que você dá lugar, que você se consagra, se santifica, mais o Espírito Santo vai alinhando. Amém? João 8,36 diz o quê? Amém. O Filho vos libertar, nós somos livres. Só que nós vamos nos apropriar dessas áreas que o inimigo ainda dominava e que nós vamos vencer através do jejum. Amém, irmãos? É impaciente, intolerante, ótimo, vai jejuar. Tem um espírito de ira que está agindo ali. E a Bíblia diz que nem é para mim andar com iracundo. Porque nem é bom estar perto de quem é iracundo, porque você vai ficando iracundo também. Então o iracundo, o crente iracundo, ele tem que ser liberto. Senão ele vira maçã podre no meio dos outros irmãos. Amém? Então se você tem isso, pastor, eu estou calado, mas aqui dentro, então vamos orar, né? Vamos jejuar por isso. Ele venceu no domínio próprio, mas a ira está lá dentro. Então ele precisa ser tratado. Amém, irmão? Pastor, eu não falo nada, mas... Pois é, mas a gente precisa estar em paz aqui dentro. Ter vitória aqui dentro, para externar aqui fora. Amém, irmãos? E outros tipos de lutas, né? Falei aqui mentira, o que mais? Pornografia, o que mais? Tem mais algum outro vício aí? Me ajude. Redes sociais? O que tu falou, Bruno? Que essa máscara eu não entendi. Bebida. Graças a Deus, vocês não são... Quem já aceitou Jesus aqui, glória a Deus, ninguém tem vício de bebida. Mas tem gente que tem outro vício, que é comida, que se chama glutonaria. Entendeu, irmãos? Isso é muito sério. A gente vai falar já sobre um pouco do jejum, como que começa o jejum, como que entrega, a gente vai falar um pouquinho disso aí. Amém? Então, última coisa. Então, o primeiro é santificação. 2 é fortalecimento. O 3 é quando eu tenho um problema impossível. O 4 é libertação. E o 5 é salvação. Como assim, pastora? Quando eu tenho alguém na família, ou alguém que eu gosto, e que ele não é convertido, o jejum vai me ajudar nisso. Como assim, pastora? Eu vou jejuar, não é eu vou jejuar para pagar os pecados daquela pessoa, não. Eu vou jejuar para que a dureza naquele coração, a incredulidade caia por terra. Aquele coração duro que não recebe a palavra, que rejeita, Deus trabalhar nessa forma. Amém? É claro que quem vai aceitar é aquela pessoa. Amém? Então, quem tem alguém na família que não é convertido, o que ele tem que fazer por aquela pessoa? Jejuar para que a dureza do coração, para que a incredulidade, né? Para que aquela rejeição à palavra de Deus seja derrubada, aquela fortaleza caia por terra. E para quem está jejuando, que é da família, ter unção, ser cheio do Espírito Santo, para quando ele falar, aquela palavra ter poder de Deus. Amém, irmãos? Porque se é um crente que não tem comunhão com Deus, a fala dele em casa não tem poder nenhum. Então, o jejum é para ele ser vaso, porque Deus só usa um vaso limpo. A boquinha do crente santo tem poder, mas a do que não é santo não tem poder. Amém, irmãos? E aquele jejum vai quebrar a resistência na vida daquela pessoa que não aceita a palavra, que rejeita, que é incrédulo, que tem um coração duro. O jejum vai fazer com que aquela estrutura se rompa. Amém?
Aí aquela estrutura se rompe, você está cheio do Espírito Santo lavado, remido, na unção, no azeite. Aí quando você falar o versículo, a palavra vai igual espadazinha e vai, entra, penetra nas juntas e medulas e faz o que tem que fazer. Amém? Porque quando você jejua, Deus coloca amor, Deus coloca unção, vai manifestar o fruto do Espírito que a gente falou aqui. Aí aquela palavra, ela vai com sabor de mel. Amém? Ah, mas eu amo meus filhos. Pois é, mas o amor de Deus é revelado através do seu poder, através da unção do Espírito Santo. Assim que se revela o amor de Deus. Não é um amor de mãe comum lá fora. É um amor de Deus revelado em nós. Então o vaso tem que estar consagrado. Amém, irmãos? Amém? Então você vai dispor o seu coração. Deus vai tratar em você também. E você vai orar com foco naquela pessoa. A decisão é dela, a escolha é dela. Mas a estrutura vai cair. Amém? Glória a Deus. Então, os 5 são santificação, fortaleza espiritual. Quando um problema é impossível, a gente coloca ele diante de Deus. Lembra que é um elefante vira uma formiguinha. 4, libertação. E o 5, salvação. O jejum quebra a dureza. O jejum traz com que aquela rejeição à palavra se rompa, né? Aquela cortina, aquela muralha que não recebe a palavra, caia por terra em nome de Jesus. Amém? Tem coisas que só se resolvem com jejum e com oração. Não tem outra forma. Abre lá a sua Bíblia. Anota aí, Mateus 17, 18 a 21. Acho que é o Ezequiel, né, que vai ler? Amém? Quem está anotando, anota aí. Por que eu tenho que jejuar mesmo? Porque tem coisas que só vão se resolver com o jejum e com a oração. Amém? Mateus 17, 18 a 21. Tem muitos versículos, mas eu estou tentando resumir aqui por causa do tempo. Vamos lá, o Ezequiel que vai ler. Amém. Até o 21, né? Amém, irmãos? Então, eles estavam lá, o demônio não saiu, aí Jesus foi lá, e aí o demônio foi embora, claro, né? E aí eles perguntam, por que isso aconteceu? Tem 2 correntes que dizem que foi a falta de fé dos discípulos, e outra diz que realmente eles não tinham unção para expulsar aquele demônio que estava lá. E eu entendo que, na realidade, os 2 são uma coisa só. Por quê? Havia incredulidade. A falta de fé é o quê? Incredulidade. Amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu não creio em Deus, eu sou incrédulo. E a incredulidade também é uma fortaleza, é uma estrutura maligna, né? E aí, quando a palavra diz que jejum, tem demônio que só sai com jejum e oração, essa atuação na incredulidade só sai também com jejum. Amém? Pastor, eu acho que eu tenho dificuldade de crer. Então você tem que começar a jejuar. Por você mesmo. Para que essa estrutura, né, de incredulidade, de dúvida. Será que é de Deus? Será que não é? Será que Deus vai fazer? Será que Deus pode me usar? Será que eu fui chamado mesmo? Será que eu sou salvo? Esse espírito de incredulidade lança setas na mente do povo. E quando você vai orar por alguém, você precisa primeiro crer que o Senhor pode curar. Amém, irmãos? Pera lá, eu vou orar aqui, mas eu estou achando que não vai não. Pera lá, vou só... Como é que você está orando e não está crendo? Jesus diz, olha, tem demônio que só sai com jejum e oração. E tem um demônio em vocês chamado incredulidade. E ele tem que sair de vocês também. Porque vocês não creem. Amém, irmãos? De toda sorte havia um demônio atuando ali. Ah, pastora, mas eles não eram salvos, não eram apóstolos, discípulos? Sim, mas se nós não rendermos todas as áreas para o Espírito Santo, nós corremos o risco de estarmos em alguma situação, orarmos e nada acontecer. Eu já vi situações assim, de pessoas orarem e aí não acontecer, aí chama um, chamou, aí é muito vergonhoso isso.
É constrangedor até para quando a gente vai para resolver o problema de que o outro não resolveu, até a gente fica com vergonha. Mas, muitas vezes, nós estamos orando e não estamos crendo, irmãos. Aí eu vou, mas eu não sei. Aí eu estou estudando aqui e eu estou, se Deus quiser, creia, tenha fé. Aí eu estou orando pelos meus filhos, mas não sei não, pastor, olha, sei não, ó. Puxa. Então começa a orar por você mesmo primeiro, para que a incredulidade, ai pastor, eu acho que eu não consigo. Então você tem que orar por você mesmo, porque o problema está com você. Não é Deus, não é demônio, às vezes é uma estrutura maligna na nossa mente. Amém? Então tem tempo para tudo na nossa vida, e esse é o tempo da igreja jejuar, irmãos. Nós não avançamos muitas vezes porque somos incrédulos em algumas coisas. Às vezes falta fé. E a gente precisa ter fé. Amém? Glória a Deus. Então, deixa eu falar um pouquinho características do jejum. O jejum não é só parar de comer, certo? O jejum é uma abstinência voluntária, deixando os prazeres da carne, que não é só comida, e com um propósito espiritual. Ai, pastor, o meu foco hoje foi comida. Ok, mas para eu jejuar, eu tenho que começar o jejum declarando o que eu vou fazer no jejum. Amém? Então não é, hoje eu não vou comer porque todo mundo está de jejum, a pastora mandou lá uma mensagem, aí eu vou fazer. Então, esse fazer dessa forma, você não vai alcançar o seu objetivo. Então, a gente precisa ajustar isso aí agora para a gente começar a fazer bem certinho. Amém? Primeira coisa, a gente vai começar declarando que tempo que nós vamos separar para Deus nesse jejum. Amém, irmãos? Não é só passar o dia sem comer. Não é só passar o dia sem internet. Não é só ficar, não assistir mais aquela série que você assistia. Não é só isso. É ter um tempo de consagração ao Senhor. Alguém disse assim, pastor, eu vou fazer o jejum a partir da meia-noite. Um outro colega, pastor de outro lugar. Vou começar o jejum de meia-noite até meio-dia do outro dia. Beleza. Se vai começar meia-noite, o que a pessoa tem que fazer? Só ela está de jejum. Vai dormir. Pastor, eu estou fazendo um jejum hoje à tarde, me deu uma fome terrível, eu fui dormir. Tá certo isso? Diz para mim. Não tá. O jejum, o tempo do jejum, para ficar ligado, conectado, irmãos. Amém? Porque eu fui dormir, eu descansei, eu não fiquei, separei um tempo para isso. Então, não é esperar a hora de comer, não é cumprir uma tarefa, não é cumprir um tempo, é ter um tempo de consagração. Então, eu vou ficar acordado, eu leio um versículo, eu faço uma coisa aqui, estou ouvindo louvor. Então, não é para a gente ficar. Eu sei que o grupo de mulheres, nós vamos começar meia-noite até o outro dia, mas nós temos uma escala de oração na madrugada. Por isso que está valendo a madrugada, porque a cada 1 hora um grupo de mulheres está orando. Amém? Por isso que está valendo. Agora, se eu digo, igreja, nós vamos começar meia-noite até amanhã, então eu vou ter que ter uma escala na madrugada. Porque não pode a igreja estar dormindo a madrugada inteira, irmão. Entendeu? Ou então não faz de madrugada se ninguém... pastora, nós vamos dormir, então vamos começar de manhã. Ok. Ou a gente tem sentinelas na madrugada, ou então esse noturno aí, é como a gente estivesse numa guerra. Vai dormir todo mundo numa guerra, os soldados, todo mundo. A irmã trabalha lá, tira serviço de noite. Por quê? Porque não pode ficar desguarnecido. Enquanto um está dormindo, o outro está fazendo o quê? Vigiando com as armas. Pera lá. Nós nem estamos na iminência de guerra, mas o pessoal da base está lá vigiando. Está lá no exército. Amém? E nós estamos em guerra? Eu estou, você também. Amém, irmãos? Então, vamos ficar atento nisso. A pastora foi durante o dia. Pastora, a fome estava grande, eu fui me deitar. Senhor, eu vou dormir aqui. Não, irmão. Devia estar ouvindo louvor, cantando. Vai arrumar uma cozinha e glorificando o Senhor, vai adorando. Tem Bíblia em áudio, não tem? Coloca o áudio lá. Ai, pastora, eu sou ruim da vista, eu não sei o quê. Põe o áudio. Fica ouvindo a Bíblia lá, aquele irmão lá. Efésios 6. Você sabe quem é, né? Que eu não vou fazer propaganda dele. Mas escuta ele lá. Amém, irmãos?
não fique à toa. E não é para ir dormir se você está nesse período aí de jejum. Então, a intenção com o que eu estou fazendo jejum é que vai fazer valer. Amém? Não, a pastora disse até 3 horas. Vou dar uma dormidinha aqui, já chega às 6 horas. Outra coisa, só fica a dica. O jejum é durante o dia, certo? Terminou que horas? 18 horas. Estou falando bem clarinho, porque me fizeram muitas perguntas e eu estou aproveitando. Aí a pessoa não tomou o café, porque ela já estava no jejum. Ela não almoçou, porque ela estava no jejum. Teve o lanche da tarde, ela não lanchou. Aí o que ela fez? Guardou um pouquinho do café, guardou o almoço todinho e a merenda. Aí depois das 6 ela comeu tudo. Oh, meu Deus! Irmãos, está certo isso? Guarda aí, mulher, que daqui a pouco, está encerrando. Eu já vou comer tudinho. Comeu o almoço, misturou o almoço, ainda pegou a merenda. Meus irmãos, você está enganando quem? Se abster do café, do almoço, do lanche da tarde, comida leve. Depois do jejum, leve. Ai, já que eu não comi, eu vou aproveitar. E come tudo que não comeu o dia inteiro. Você acha que você está burlando quem? Porque o Espírito Santo está dizendo, e o diabo está batendo palma. Isso, vai, é assim mesmo. Amém, irmãos? Então voluntariamente, eu vou me abster. Aquela comida eu entreguei para Deus. Eu sacrifiquei ao Senhor. Veio o almoço, sacrifiquei ao Senhor. Está aqui, Senhor. O meu sacrifício é o meu almoço. Eu não vou comer esse almoço hoje, porque eu sacrifiquei. Meu lanche eu sacrifiquei ao Senhor. Oferta. Amém? Às 6 horas. Às 6 horas é o quê? Não, mas eu não vou me acabar não, porque aí a glutonaria pode me pegar no final. É uma coisa leve. Glorificando o Senhor. Pastora, não encheu. Não é para encher não, irmão. É para ficar no óleo. Aí enche o bucho, vai dormir estufado. O Espírito Santo ainda aqui ia falar mais coisa para ele, não vai ouvir nada. Ele vai sonhar com hambúrguer. Está chovendo hambúrguer. Não vai, irmãos. Amém? É aquele... O novo convertido, a gente ainda releva, né? Ei, pastora, vai acabar o jejum daqui a pouco. Guarda aí meu lanche. Novo convertido, bebê. Adolescente a gente releva. Mas você que já é adulto, vai sacando. Então, o jejum eu sacrifiquei aquela refeição. Eu não vou comer mais aquela refeição. Eu entreguei ela para o Senhor. Senhor, está aqui a minha oferta suave. Essa aqui é a minha consagração a Ti. Está incluindo a hora do almoço? Senhor, está aqui meu almoço. Oh, Senhor, está aqui meu almoço. Vai chorando, mas entrega, irmão. Não pega de volta. Amém? Oh, Senhor, não queria, mas a pastora falou. Vai. Foi embora, irmão. Não pega de volta. Entendeu, né? Eu não preciso mais falar sobre essa parte. Ok? Amém? Então, chegou aqui. Agora, à noite vai ser aquela... Não, irmão. Leve. Geralmente, quando a gente faz jejum assim, à noite a gente fazia o quê? Um caldinho. Aí o irmão toma 5 cumbucas de caldo. Se a gente for falar, a pastora está com avareza, eu não quero nem deixar eu tomar o caldo. Meu filho, 5 cumbucas de caldo? Irmão, estou falando algum exagero? Não. Você que está comigo 12 anos, nem olhe para o lado para a pessoa da cumbuca não saber que é com ela. Amém? Não sei, foi bem na outra igreja que eu estava ministrando. Então, a intenção com que eu estou fazendo é que faz valer o jejum. É doído? É. Mas muita gente não é a comida que você precisa sacrificar. Muita gente passa o dia inteiro correndo aí. Tem gente que fala assim, meu Deus, já é 2 horas da tarde e não comi nada, não estou nem com fome. Esse aí já sabe que não é a comida o ponto fraco dele. Já pode, se é você, já avalia. Pera lá, então não é comigo. Então a comida não é o meu ponto mais difícil, não. Ou então à noite, né? À noite o cidadão, né, come igual um touro. Então sacrifica a comida da noite também. Vai pro caldinho, pro negócio leve. Aí, pastora, eu passo o dia bem, mas de noite eu tenho que dormir com a barriga bem cheinha. Então acho que é à noite que você tem que começar a sacrificar isso aí. Amém, irmãos? Amém? Pra gente fechar aqui. Então tá. Como que eu inicio o jejum? Vou falar coisas elementares, eu sei que os irmãos já oram, já jejuam, né? Já sabem como que vai fazer. Mas como que é que eu começo um jejum? Abre lá em Daniel 9, verso 3. Já concluindo. Vou pedir para outro irmão, um jovem, lá do fundão. Joel 2, de 15 a 16.
Um jovem aqui está chovendo boné. Lucas 2, 36 e 37. Amém? Coisas bem elementares aí para você, só para dar uma revisada, né, irmão? Como que eu inicio o jejum? Daniel 9, 3. Um jovem lá atrás. Ou uma jovem. Não, primeiro Daniel 9, verso 3. Amém? Pano de saco e cinzas. Então, começou o jejum com pano de saco com cinzas. Ai, pastor, então nós vamos usar pano de saco e cinzas? Não mais. Mas ele está dizendo que eu me humilhei diante do Senhor para começar o jejum. A humilhação. Amém? O que aconteceu hoje, talvez por falta de instrução e tudo. Muita gente começou o jejum, ouviu começando o dia com Deus e já começou o dia de jejum. Não é assim. Amém, irmãos? Então você vai começar o dia, ouviu a sua devocional, já orou e disse, agora, Senhor, eu vou começar o meu jejum. E o jejum começa com uma oração de humilhação, de gratidão. Não é para você seguir uma reza, mas você começaria, por exemplo, mais ou menos assim. Senhor, eu te louvo por esse dia, pelo privilégio que eu tenho de te servir, pelo privilégio que eu tenho de consagrar a ti as minhas refeições nesse dia, pela honra que eu tenho de dar a ti a minha oferta a ti. E eu consagro esse dia de jejum. E eu apresento a minha vida, a minha família. E, Senhor, eu apresento o meu propósito. Aí eu vou dizer, é de consagração. É nessa e nessa área que eu tenho lutado, Senhor. E eu apresento esse propósito diante de ti e te peço que o Senhor me dê vitória. Amém? Então eu agradeço, eu apresento o meu propósito. Aí fecha a oração e eu digo assim, mas seja feita a tua vontade. Se o Senhor fizer assim, ou desta ou daquela forma, eu estou sujeito à tua vontade. Amém? Mais ou menos nessa linha, tá, irmãos? Não é para decorar, não é reza. Para você entender o que você precisa fazer. Por exemplo, está orando por alguém lá para se converter. Fez o jejum. Então acabei o jejum, a pessoa já vai se converter. No final da sua oração, você já diz, Senhor, seja feita a tua vontade. Se o Senhor quiser que seja essa semana, se seja daqui uma semana, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, eu me sujeito. E eu abro o meu jejum agora. Pronto, aí você começou o jejum. Amém, irmãos? Então, deixa claro na sua oração o que você está entregando para o Senhor. Café, almoço, a janta. Porque tem gente que na metade do dia já mudou o jejum. Não, pera lá, acho que eu ia terminar às 6 horas, mas eu vou terminar 4 horas, melhor. Puxa, lá no início eu tenho que dizer para Deus o que eu estou ofertando a Ele. Amém, irmãos? E dali, a palavra diz, cumpre os teus votos. E apresenta pelo que você vai orar. Tem gente que estava orando hoje todo desgovernado. No início a gente diz o que a gente está fazendo. Aí durante todo o dia você vai batendo naquela tecla lá, orando por aqui. Amém? Segue mais ou menos essa instrução aí que vai dar certo. Amém? Tem idade para fazer jejum, pastora? Tem idade? Tem? Qualquer idade pode fazer jejum? Quem acha que tem idade que não pode? Todas podem. Joel 2, 15 e 16. Vamos ler lá rapidinho. Foi chovendo boné? Quem era que está com o Joel? Bia, vai lá. Bia. Oh, Jesus. Amém?
Então ele fala lá, o jejum que toca trombeta, e Deus fala para Joel, olha, convoca todo mundo. E aí ele vai falando, quem que vai jejuar? Criança, ancião, bebê, quem mais? Quem casou, recém-casado, está na lua de mel. Vem cá, parou um pouquinho aí as relações, vamos jejuar um pouquinho. Até isso Deus está falando. Claro que é por um curto período, tá, irmão? Se você acontecer isso com você, fique tranquilo, é por alguns dias, né? Mas aí ele chama, e os bebês que mamam também. Quando Deus chama para uma convocação, não tem idade. Amém? Claro que cada um vai fazer dentro das suas limitações, mas não tem idade. A pastora é ancião não faz? Faz sim. O que diz lá em Lucas 2? E criança faz jejum? Faz ou não faz? Faz. Curto período, conversando, talvez de algumas coisas que você sabe que seu filho já está viciado, dependente, às vezes não é, muitas vezes, e aliás na maioria das vezes nem é comida. São outras coisas. Amém? Pastor, o menino ficou nervosinho, ele vai ter crise de abstinência quando você tirar ele do que ele estava acostumado, viciado. Amém, irmãos? Então, todo mundo. O que diz lá em Lucas 2, 36 e 37? Amém. Quando a gente lê isso aí, a gente acha que ela tinha 84 anos, mas ela já tinha de viuvez 84 anos. E ela foi casada há 7 anos, então ela tinha muito mais que 84 anos. E a palavra diz que ela jejuava e orava, e ela era profetisa ali. Então, tanto as crianças como os idosos, todos nós, o chamado é para toda a igreja. E quem está no intermediário? Aí que está no meio mesmo. Amém, irmãos? Então, a gente não tem nenhuma escusa na palavra que diga que nós podemos deixar ou que não devemos jejuar. E o jejum é importantíssimo na caminhada cristã. Se você não está sentindo a presença de Deus, não está ouvindo Deus, não sabe o que Deus está falando, não sabe se você está agradando a Deus ou não está, é um sinal evidente que você precisa jejuar pelo menos uma vez por semana. Independente da escala da igreja toda, eu tenho que ter a minha pessoal. Amém, irmãos? Não é dizer, pastora, qual é o dia da igreja toda? O dia da igreja toda é um jejum coletivo. Mas nós precisamos ter o nosso dia. Está passando luta? Está difícil? Então tem que jejuar. Ai, pastora, eu acho que eu estou sofrendo tentação. Então, jejum e oração. Não tem outra forma de nós vencermos. E quanto mais eu quero a presença de Deus, mais nós temos que jejuar. Por quê? Porque nós vimos aqui que o jejum é santificação, traz fortalecimento, não é? Faz com que os problemas que são difíceis e impossíveis se tornem possíveis porque Deus vai agir. Traz libertação em áreas da nossa vida que nós precisamos e nós vamos ser instrumentos para a salvação de alguém. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma ou duas pessoas, ou da sua família, ou amigos que não são salvos. Amém? E pessoas que você diz que ama, e eu acredito que você ama. E se você ama, você vai jejuar por elas. Amém, irmãos? Porque é o único jeito dela receber a palavra é se o jejum trazer fortalecimento, derrubar aquela estrutura maligna e a palavra de Deus chegar. E muito provavelmente depois do jejum, você, que já está limpo, está cheio do Espírito Santo, é você que vai ser a boca de Deus para aquela pessoa. Aí você vai sair tão feliz. Puxa vida, sofri um bocado, mas valeu muito a pena. Amém, irmãos? Porque a palavra de quem ora, jejua e tem comunhão com Deus, ela tem um peso. E as orações também são atendidas. Amém? Amém, irmãos? Então nós precisamos, quando nós vamos jejuar, vamos pensar em tudo isso. Vamos orar como tem que orar, vamos começar. E se você teve muita dificuldade hoje, eu te aconselho a fazer outros dias dessa semana, independente da escala da igreja toda, né? Teve um irmão que chegou aí, eu passando mal, a outra irmã disse, pastora, me deu uma tremedeira. A outra irmã, pastora, eu achei que ia desmaiar. Talvez pudesse até desmaiar. Mas, isso significa dizer o quê? Que a gente está indo no foco, irmão. Tem resistência, tá difícil. Pastora, se levantou um monte de gente no meu trabalho. Hoje o dia foi puxado, né? Não sei quantos tiveram muito trabalho hoje.
Não é, irmãos? Opressão, certo? E o diabo atacando aonde é o ponto frágil ou o ponto que a gente precisa estar vigiando aí. Amém? Então, nós vamos manter essa escala de jejum pelo menos uma vez por semana coletivo. Mas nós estamos nos preparando para o jejum de 21 dias. Então, nós queremos ver as células multiplicando, nós queremos ver os irmãos sendo bênção na presença do Senhor, fluindo no agir do Espírito Santo, falando em línguas. Outra coisa, né, que a gente até resumiu aqui por causa do tempo, mas durante o jejum, o que vai nos ajudar e que vai nos fortalecer é o falar em línguas. Amém? Paulo fala no capítulo 14 lá, ele falava muito mais que os coríntios. Por quê? Quando nós falamos em línguas, o nosso espírito é edificado. Amém? Claro que tem o falar em línguas, trazendo o recado de Deus, com interpretação, mas não é desse que eu estou falando. Eu estou falando de você sair para o seu trabalho ouvindo louvor, falando em línguas. Volta na sua motinha lá, falando em línguas. Está cozinhando, está orando, está falando em línguas. Amém, irmãos? Está lá tomando banho. Eita, glória, chama Nike. Lava eu também, Senhor. Irmãos, você pode falar o tempo todo. Pastor, eu posso jejuar no trabalho? Pode ou não pode? Pode orar no trabalho? Tem trabalho que pode até ouvir música. Olha que bênção. Vai lá no banheiro um minutinho, ora. A pastora, mas não dá para me ajoelhar e ficar no manto. Claro que não, né, meu filho? Todo mundo tem que pagar as contas, todo mundo é brasileiro. Amém, irmãos? Mas é possível estar conectado. E fica alerta. Está lá no seu trabalho jejuando, vai aparecer alguém com uma fofoca. Alguém com uma confusãozinha, alguém com uma comidinha, alguém diz, olha, vamos lá pro celeiro, gente, que eu vou pagar para todo mundo. Eita, menina, olha Satanás aí. Vai aparecer um monte de coisa e você vai ter que ficar atento. Quem nunca se irritou com você naquele dia está virado no giraia. Como assim? Amém, irmãos? Então, tudo isso nós já sabemos. Naquele dia você se atrasa, aí seu chefe te dá uma lavada lá e puxa vida. Tudo acontece. Aí você mantém o foco. Aí você vai falando em línguas, orando, ouvindo louvor, se pode, se não pode. Fica orando. Amém? Adolescente, vai para a escola, vai falando em língua, volta também. Cuidado com o que você enche a sua mente, porque se não houver equilíbrio das coisas de Deus com as coisas do mundo, muito facilmente as coisas do mundo vão te dominar. Isso independente de ser jovem, adolescente, criança. Amém, irmãos? Eu sou pastora. Se eu não ler minha Bíblia, se eu não orar, se eu não ouvir louvor, o que vai ter na minha cabeça? Não assisto televisão. Acho que tem meses que eu não ligo a minha televisão. Mas a gente fica lendo outras coisas, lê processo. Então, precisa dar o ponto de equilíbrio. Amém, irmãos? Quantas horas de trabalho? Quantas horas de oração? Quantas horas de conversas que não edificam? Quanto tempo de comunhão com Deus? Só você medir, você mesmo faz aí a sua balança e você vai saber o que vai vencer ou não. Amém? Glória a Deus. Então fecha aí a sua Bíblia, nós vamos orar por isso. Fique de pé aí no seu lugar, já estamos aí com o tempo bem. Amanhã nós temos muito trabalho, né? Mas essa semana nós ainda vamos ter um dia de jejum e cada um pode escolher o seu dia particular. Qual é a tarefa para casa hoje? Você vai escolher o dia da semana para você, o seu jejum pessoal. Amém? Amém, irmãos? Qual é o dia, pastor? Cada um vai ver qual é o dia que... Não é o dia mais fácil, tá, irmãos? É o dia que você vai ofertar ao Senhor, aquele dia que você possa ter comunhão com o Espírito Santo, nesse dia também, durante o dia, nas suas atividades. Amém? No final do jejum, os irmãos se sentirão melhor? Ou não, pastor, estou acabado. Estou aqui pensando no que eu vou comer quando chegar em casa. Misericórdia, né, irmão? Toda luta vale a pena. Dá uma sensação de dever cumprido, né? Tão boa, tão boa. E se você ainda não está com essa sensação, faz de novo amanhã. Não, amanhã nós vamos estar aqui, né? Então não faça não, porque você pode ficar irritado e querer dar um peteleco em algum menino. Então não faça isso, né? Você vem de manhã, nós vamos tomar um café junto, 8 da manhã, um café caprichado. E aí você fica bem, né? Abraça as crianças, dá a paz do Senhor por menino. Mas na quinta-feira, amanhã é quarta, né? Na quinta-feira você pode fazer. Aí você já faz por você. Amanhã é terça. Você pode fazer na quarta, aí você já faz pela sua célula, pela pessoa que você vai levar para a célula.
para a resistência cair, para ela aceitar o convite. Aí, enquanto você ora por ela, o Espírito Santo vai trabalhando em você também. Amém, irmãos? Mas amanhã nós vamos ter um café da comunhão cedinho aí, os trabalhadores, 8 horas. E toma um café mesmo, né? Porque tem gente que quando está sem comer fica nervoso, né? E vai que você não trata bem um visitante, aí vai ser problema, né, irmão? Amém? Então, ora pelo irmão que está aí na sua direita, para que o Senhor ajude ele nessa caminhada aí. Nós vamos ter um dia da semana para o jejum coletivo, mas você precisa estabelecer o seu dia. Amém? Amém, tia? De acordo com as suas limitações. Tá bom, irmão? Se você toma medicação ou alguma coisa, faça dentro daquilo que você pode. Mas todo mundo pode fazer. A Bíblia diz que até os bebês que mamam podem fazer. Então, ora pelo irmão aí, feche os teus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele vai fazer nesses dias, em nome de